esse aqui eu acho que é o desenho de fundo, tá? Não é uma questão territorial apenas. Assim como o desenho de fundo da invasão da Ucrânia pela Rússia, não é tanto que a Rússia aqui é o território da Ucrânia, né? Que tem, né, terras agricultáveis muito boas, não é. É porque eles querem transformar a Ucrânia num protetorado, ou até mesmo, claro, anexar a Ucrânia, mas para mostrar poder para o restante da Europa, né? Para forçar os outros, olha, quer que aconteça o mesmo que aconteceu com a Ucrânia com você, Polônia? Não, não quer. Então, venha para a minha órbita. Né? Lituânia, você quer? Não, então venha para a minha órbita. Então, pode ser algo semelhante no Maduro. Então, ele não, e também militarmente, ele não precisa passar pelo Brasil. Isso é outro mito que se criou. Né? Se houver uma invasão, vai ser anfíbia, vai ser pelo mar, tá? Vai ser, né, pelo norte da Guiana, porque ali é que está o que interessa também, em termos de instalações, em termos de... O que ele vai passar pelo Brasil para entrar no meio do mato na Guiana, ali no sul da Guiana? Não tem nada. Né? Não, é no norte onde estão as instalações petroleiras, inclusive, onde está a capital, Georgetown, tudo fica no norte, no litoral. Então, se invadir, vai ser por lá. Né? Aí depois, se precisar ocupar, ele vem descendo pelo Essequibo, até usa o rio para descer, e, enfim, tem estrada mais ou menos, e chega no sul. Então isso assim, precisa passar pelo Brasil, não precisa passar pelo Brasil para atacar a Guiana nenhum, tá bem? Mas o que vai resultar, eu acho que é poder para o Maduro. E o Ciro Madeu dizia, o Milei desistiu mesmo de acabar com o Banco Central, o que o Milei conversou com Clinton. Milei fez mesmo as pazes com o Francisco, né, com o Papa. Então, vamos lá, desistiu de acabar com o Banco Central? Não desistiu não. Ele começou de maneira prudente, tá? Acho que para evitar um distúrbio muito grande dos mercados. Eu estava lá na Argentina, se bem que ainda não estavam anunciadas as medidas, quando eu estava saindo de lá, mas era um clima de muita calma nos mercados, pelo que me falaram e pelo que eu pude testemunhar lá. Porque as pessoas já estavam vendo que não viriam medidas assim draconianas no primeiro dia. Isso talvez fosse bom para criar um choque, né? Mas aí vem a questão da capacidade de discriminar, né? Você não fala que o pragmatismo é ruim? Não. Né? Você precisa ter um objetivo. Né? O pragmatismo não pode ser seu objetivo. O pragmatismo não é objetivo. O pragmatismo diz respeito aos caminhos para chegar a algo. Se você souber o que quer, é legal, de repente, você ser pragmático para chegar onde você quer. Ou seja, imaginei um caminho, né? Esse caminho tem um determinado problema, que eu acho que a gente pode evitar, então vou por um outro caminho, isso é ser pragmático. Mas para chegar a algo, quando o seu objetivo é ser pragmático, você não tem objetivo nenhum, e você fica na mão de quem tem um objetivo, e você se torna instrumento de um objetivo alheio. Né? Então, o que ele fez no primeiro dia, basicamente fixou uma nova taxa de câmbio bem mais alta, o câmbio estava na faixa dos 300, ele colocou em 800 pesos por dólar, né? Isso aponta no sentido de uma normalização do câmbio, porque hoje a Argentina vive um câmbio duplo, né? Um câmbio oficial muito baixo e real, e um câmbio paralelo, e algumas pessoas, operadores econômicos, quando eram amigos do governo, conseguiam trocar no câmbio paralelo, isso criava todo tipo de distorção. Né? Então a ideia é unificar, e eles então jogou uma taxa que está entre o câmbio oficial degradado que existia, ou seja, artificial, e o câmbio paralelo que vinha sendo praticado. A ideia é que ambos converjam, portanto, para uma mesma taxa que acomode a economia. Isso é um primeiro passo necessário. Quer dizer, se ele decretasse, olha, não vale mais o peso, só vale o dólar aqui na Argentina, no primeiro dia, seria um caos, né? Seria um caos, as coisas iam para um lado para o outro. Tudo poderia acontecer, greve, distúrbio e tal. Assim não, assim acho que dá uma certa tranquilidade, mas isso é um primeiro passo. Né? Estabilizar a taxa de câmbio numa taxa realista, mas que também não seja uma disparada, porque aumentaria muito a inflação. Então, vai ver se segura o câmbio nesse 800, talvez ele tenha jogado 800 para, né, e usando essa margem entre 800 e 1.000, que dizem que seria o normal agora. Lá não é flutuante,
pelo que eu sei, não decretou a flutuação, então é uma taxa oficial. Mas isso é uma preparação para tranquilizar então o mercado e, quem sabe, no médio prazo, sim, acho que não está abandonado, praticar uma dolarização e, em consequência, acabar, não é propriamente com o Banco Central, acho que, né, a gente tem que também fazer essa distinção. Cara, ele usava isso muito como imagem, né? Parece que até nessas peças de teatro que ele fazia, nessas aparições de teatro, tinha lá um modelinho assim, uma maquete do Banco Central, ele aparecia dando, né, cacete, destruindo aquela maquete do Banco Central. Mas é a emissão de moeda sem lastro, né? A emissão, né, a maquininha de imprimir dinheiro que ele quer acabar, né? A maneira mais dura de fazer isso é a dolarização. Fala, não tem mais peso, né? O dólar, a gente não imprime dólar, quem imprime são os Estados Unidos, é o peso que está, o dólar que está circulando aqui na economia, né, e os dólares que foram entrando com as exportações, isso é que vai ser a nossa moeda. E então o governo não tem aquele recurso de imprimir dinheiro para pagar suas contas, o que gera inflação, né? Mas antes disso você pode ter uma série de compromissos, mecanismos para parar de imprimir dinheiro. Ele já sinalizou que já parou de imprimir dinheiro, né? Parou. Então, no fundo, o Banco Central já está, né, rumando para a sua própria anulação, que é a ideia, acho fundamental. Não é a questão ou o Banco Central, a questão é aquilo que o Banco Central faz. E o principal que o Banco Central faz é imprimir dinheiro sem lastro, né? Então, acho que foi dado o primeiro passo no caminho para acabar com realmente essa emissão de dinheiro sem lastro por parte do Banco Central. Então, acho que vai nesse sentido. Claro que provavelmente você precisa continuar tendo uma instituição que faça, digamos, a supervisão regulatória do mercado financeiro, né, para também, né, bancos têm que ter, né, abrir um banco, você precisa mostrar que você tem um capital mínimo, idoneidade e tal, então você teria um Banco Central para isso, mesmo que ele deixasse de imprimir dinheiro, né? Então, a questão acabar ou não com o Banco Central, a gente não deve vê-la de maneira nominalista, tá? Tem que ver o que isso significa na prática, e então já está no caminho daquilo que isso significa na prática, que é parar de imprimir dinheiro. Sobre Clinton, não sei, né? Clinton, obviamente, não é um libertário, as pessoas mais responsáveis pela estatização dos Estados Unidos, pela passagem dos Estados Unidos de uma lógica de setor privado para uma lógica de setor público, e para uma lógica de Estado forte, né, de Estado centralizador e de Estado woke. Tá? O Clinton, sobretudo depois do Obama, mas o Clinton é o grande artífice que faz essa transposição, né, de uns Estados Unidos capitalistas para os Estados Unidos pós-capitalistas, né, com muito mais Estado gerindo tudo, embora não diretamente, né, não com propriedade das empresas. Mas hoje a economia americana está muito mais centrada no governo do que antes. Então, né, não sei. Por outro lado, o que o Milei precisa? O que eu acho que ele está conseguindo? Confiança dos mercados, dos operadores do mercado. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui